Nascido em 4 de dezembro de 1992, Jin teve uma infância confortável, sendo caçula de uma família abastada, porém muito afetuosa. Seu pai era executivo-chefe de uma empresa de médio porte, que costumava viajar a negócios com frequência. Ele sempre trazia presentes para a família quando retornava para casa. Isso fez com que o Jin tivesse contato com culturas diversas desde muito cedo na vida dele. Graças aos valores que os pais o ensinaram, Jin sonhava em ser uma pessoa comum, com uma vida familiar tranquila, assim como ele havia experimentado na infância. Quando ainda estava no ensino médio, Jin foi abordado por um agente da SM Entertainment, que ficou fascinado pela beleza dele. Ele foi aprovado no primeiro teste para a agência, mas pensou que pudesse ser algum tipo de golpe, e não compareceu ao casting seguinte, encerrando assim seu curto relacionamento com a SM. Nessa mesma época, Jin cogitou ser jornalista, pois ele queria falar por aqueles que não tinham voz. Mais tarde, depois de assistir a uma série dramática e ficar impressionado pela atuação de um dos atores, Jin decidiu que ele queria ser ator também. Ele compartilhou esse desejo com os pais, afirmando que queria mesmo ser uma celebridade. Mas seus pais desejavam que ele tivesse uma vida normal, dizendo a ele que se ele quisesse mesmo ser uma celebridade, ele deveria fazer isso depois de se formar na universidade. Jin concordou, porém começou a frequentar uma academia de atuação e, eventualmente, alcançou pontuação suficiente para ser admitido no departamento de teatro e cinema da Universidade Konkuk. Mas o destino dele estava prestes a mudar novamente, quando a caminho da universidade, ao descer do ônibus, um funcionário da Big Hit o viu e disse: "Nunca vi alguém tão bonito quanto você na minha vida." E foi assim que começou o relacionamento do Jin com a Big Hit. Mas antes disso acontecer, Jin já havia sido parado nas ruas por turistas, que pediam para tirar fotos com ele, devido à sua boa aparência. Atualmente, a Big Hit é uma grande agência, graças à produção do BTS, mas naquela época era apenas uma pequena agência que nem mesmo tinha seu próprio cantor. A sugestão de uma agência tão pequena, da qual ele nunca tinha ouvido falar, não parecia boa. Jin já tinha habilidades em atuação, pelo menos o suficiente para entrar no departamento de atuação da Universidade Konkuk sem dificuldades. Contudo, ele aceita a oferta, tornando-se assim um trainee para a Big Hit. Para o Jin, ser ator significa experimentar coisas novas, novos papéis. E essa pareceu uma boa oportunidade para ele, já que experimentaria algo que nunca havia feito antes. Ele pensou: ser um idol é algo muito especial, que eu só posso fazer enquanto for jovem. Como ator, eu posso trabalhar por anos depois disso. E isso foi um divisor de águas na carreira do Jin. Ele foi de aluno de atuação para idol em treinamento. Normalmente, os aprendizes de idol estreiam aos 20 anos. Contrariando as expectativas, Jin só começou sua vida de trainee nessa idade. Foi então que os problemas dele começaram. Durante a audição, quando ele cantou pela primeira vez, suas habilidades de canto eram tão ruins que os jurados ficaram realmente chocados. Atuação e canto são coisas completamente diferentes, e Jin só tinha atuado até então. Ele só conseguia fazer notas baixas, não alcançava notas altas. Isso virou um grande problema para ele, que se viu obrigado a cantar repetidamente notas altas por vários dias antes de debutar, chegando a perder a voz por causa disso. E esse nem era o maior problema dele, já que dançar também era um desafio para o Jin. BTS é um grupo de hip hop, então dançar é uma obrigação, e basta uma única olhada para ele para a gente perceber que o Jin, com sua aparência gentil e descontraída, estava bem longe da linha hip hop que o grupo seguia. Durante seu tempo de trainee, ele costumava ouvir coisas como: "Você tem que gingar mais, parecer mais descolado." E essa transição se tornou um desafio particular para o Jin, até que ele conseguisse finalmente se ajustar ao estilo hip hop. Os outros membros já haviam treinado duro por anos, enquanto Jin havia apenas começado nesse ponto. Então não havia outra escolha para ele, a não ser treinar mais que os outros. Dessa forma, sob uma pressão enorme, ele passou a treinar diariamente, tentando recuperar o atraso em relação aos outros trainees o mais rápido possível. Todo esse esforço fez com que o produtor Bang Si-hyuk o escolhesse para ser um dos membros de estreia do BTS, pois Jin tinha atitude, boa aparência e a dedicação que ele estava procurando. Em 2013, 2 anos depois de ter se tornado trainee, Jin finalmente fez sua estreia como vocal de apoio do BTS, e após um breve período de felicidade, as atividades após sua estreia
se mostraram ainda mais difíceis que durante seu período de treinamento. Jin estava tão sobrecarregado que repetia sem parar, "Me desculpe", e mesmo dormindo, ele continuava praticando e se desculpando por suas falhas. Na faixa título de estreia, No More Dream, Jin foi criticado por seus movimentos de dança um pouco desajeitados, e embora praticasse 10 horas por dia por mais de 2 meses, sofrendo muito durante todo esse processo, ainda não era o suficiente. R.E.M. também não era um grande dançarino no começo, o que fez com que ele e Jin ganhassem o apelido de BTS Two Wings. Mas ao contrário do Jin, R.E.M. era muito bom rimando, e isso causava mais pressão em Jin. Com o passar do tempo e dos poucos resultados que conseguia, Jin passou a culpar o próprio corpo por seu fraco desempenho. Ele estava se exercitando diariamente e tentando ganhar massa muscular. Talvez assim, conseguiria melhorar sua performance. É possível dançar melhor com alguns músculos no corpo, não é? Esse era o único foco que Jin tinha naquele momento. Esse era seu pequeno grande sonho. Naquela época, ele sempre dançava nas duas pontas, exceto quando não era a vez dele, porque suas habilidades de dança e ritmo ainda eram relativamente ruins, e ele tinha que se concentrar muito na coreografia para não cometer erros. Por causa disso, as pessoas continuavam comentando sobre suas poucas habilidades de dança, e lentamente, a autoestima dele começou a cair. Quando Suga se machucou pouco depois da estreia e não conseguiu subir no palco, Jin disse: "Teria sido melhor se eu tivesse machucado em vez do Suga, e eu sinto muito por isso." Era visível que Jin havia atingido o limite. Ele estava no fundo do poço e ainda se desculpava por isso. E para piorar, os outros membros não tinham tantas dificuldades em aprender uma coreografia em pouco tempo, mas o Jin simplesmente não conseguia, por mais que ele se esforçasse. Mas para nossa alegria, Jin nunca foi uma pessoa que desiste fácil das coisas. Ele sempre chegava nos ensaios de dança uma hora mais cedo e ficava depois que todos iam embora, para que o professor pudesse verificar sua coreografia repetidamente. Nessa época ele ainda não conseguia atrair muita atenção. Os outros membros eram tão marcantes que todas as atenções estavam voltadas para eles. Enquanto isso, Jin ainda se perdia um pouco durante os shows. Até que um dia, em 2015, ele disse as palavras favoritas dos fãs durante um show. 그래, 진아. 넌 정말 수고를 많이 했고 앞으로도 수고를 굉장히 많이 할 테지만 너의 수고 내가 알고 있으니까 너의 수고는 너 자신만 알면 돼. Naquele momento, as pessoas finalmente conseguiram enxergá-lo como um dos membros mais esforçados e bem preparados do BTS. Jin, que sempre se conteve e suportou tudo em silêncio, não conseguiu mais segurar as lágrimas, deixando suas emoções à mostra durante o concerto Most Beautiful Moment in Life de 2015. 오늘 저희 부모님이 오셨는데 어디 계세요? 한 번만 일어나 주세요, 어머니. 아, 저기 계시네. 아니, 여러분. 제가 학생 때 저희 어머니가 어머니 친구들이 아들 자랑을 하면 그냥 묵묵히 듣고 계시더라고요. 그래서 저도 저희 어머니한테 아들 자랑 한번 했으면 좋겠다 생각을 했었는데 이렇게 덕분에 좋은 무대를 보여드릴 수 있어서 저희 가족들한테 너무 감사한다고 얘기 드리고 싶네요. 엄마 아빠 사랑해요. 아미들도 사랑해요. Jin sempre foi muito gentil e educado, e mesmo aos 20 anos, continuava sendo muito tímido. Como ele havia frequentado escola para meninos, para ele era difícil até mesmo manter contato visual com as garotas na universidade. E depois da sua estreia, ele costumava se esconder atrás do ombro de seu empresário, toda vez que os fãs diziam o quão bonito ele era.
No entanto, esse traço da personalidade do Jin começou a mudar completamente a partir de 2016. Na coreografia de Fire desse mesmo ano, ele manda um beijo voador com a mão. Foi assim que ele percebeu a reação das pessoas ao redor. Ele as havia feito felizes, fazendo apenas esse gesto. Foi nesse momento que Kim Sok-jin, que não tinha qualquer confiança e sempre se intimidava no início da carreira, renascia como o Jin do BTS que conhecemos hoje. Ao mesmo tempo em que ganhava confiança, Jin também passou a mostrar seu profissionalismo, o que ficou bem claro após um acidente em 2016 durante um show. Quando fogos de artifício explodiram durante a apresentação, Jin acabou sendo atingido. Uma faísca atingiu sua orelha, o que foi realmente perigoso, pois poderia causar um choque elétrico. Mas apesar de estar com dor, como mostra o vídeo, ele continuou a apresentação sem deixar o incidente pará-lo. Só depois de terminar, ele tirou o plugue do ouvido, demonstrando que estava realmente machucado. Aos poucos, ele encontrou confiança suficiente e até assumiu novos desafios, como escrever e compor. No início da carreira, Jin não pensou que pudesse realmente escrever uma música, mas conseguiu fazer isso depois de conhecer os outros membros do BTS. Então ele passou a se interessar muito mais pelo processo de composição musical. Ainda assim, a primeira música solo dele acabou sendo rejeitada 20 vezes, mas Jin não desistiu, e foi assim que em 2016 surgiu a música Wake. A letra mostra como foi difícil para ele desde a estreia, onde ele só conseguia um pouco de atenção por causa da aparência e nada mais. Abre aspas. Estou apenas andando na escuridão. Em tempos felizes, eu me pergunto, você está realmente bem? E eu respondo que não, que eu estou com medo. Ainda assim, eu seguro firme essas 6 flores nas minhas mãos e caminho. Fecha aspas. Depois disso, ele cantou perfeitamente o destaque da segunda metade de It's Definitely You, trilha sonora do drama Huaranga, mostrando uma melhora significativa na parte vocal, com a qual ele havia lutado tanto antes. Em novembro de 2016, o BTS ganhou o grande prêmio no Melon Music Awards, pela primeira vez 3 anos após sua estreia, e por alguma razão, os membros pareciam mais surpresos com o prêmio do que realmente felizes. Mais tarde, durante a Wings Tour de 2017, Jin explicou como havia se esforçado para ser melhor, por causa do amor dos outros membros e das ARMYs. 저는 사실 굉장히 자신감도 없고 숙기도 없고 좀 조용조용한 친구였어요. 어쨌든 우리 멤버들과 같이 이렇게 방탄소년단을 만들어가면서 자신감도 조금씩 생기고 그러던 와중에 우리 아미 여러분들을 만나서 이렇게 공연을 하다 보니까 점점 더 자신감이 생겨서 지금의 이렇게 뻔뻔한 제가 됐어요. Realmente, Jin se mostrou muito mais feliz e relaxado no palco depois disso. Não havia mais aquela atitude ansiosa e insegura de antes. E no tão esperado Billboard Music Award de 2017, as pessoas perguntavam: quem é o cara mandando beijo? O terceiro integrante da esquerda. Subindo a hashtag terceiro integrante da esquerda no Twitter. E finalmente, o mundo todo além da Coreia havia começado a se interessar por Jin. Desde então, houve uma tremenda evolução nas habilidades de dança do Jin. E durante a turnê de DNA, ele passou a executar uma música solo. Música essa que se tornou um hit 3 anos depois, em 2021, depois que uma criança mexicana com autismo severo e que tinha medo de ouvir qualquer tipo de música, ouviu o Jin cantando e começou a cantar junto pela primeira vez. A música era Epiphany. Jin, que havia se esforçado tanto, mesmo enquanto dormia, que continuava cantando e se desculpando em seus sonhos, havia melhorado tanto sua voz
que poderia fazer um pequeno milagre acontecer. Em 2018, o BTS recebeu o prêmio do Artista do Ano no Mama Awards, e os membros estavam chorando muito nesse dia. E mesmo que Jin estivesse chorando também, ele reuniu forças e mencionou o desbande do BTS, enquanto os outros membros não conseguiam dizer nada. 되게 올해 초가 생각이 나는데요. 올해 초에 저희가 되게 심적으로 많이 힘들었었어요. 그래서 저희끼리 얘기를 하면서 해체를 할까 말까 고민도 했고 근데 다시 마음을 정말 다잡고 이렇게 좋은 성적을 낼 수 있게 돼서 너무 다행이라고 생각하고 다시 마음 다잡아준 우리 멤버들에게 너무 고맙고 저희 항상 사랑해주시는 멤버들에게 너무 감사하다고 사랑해주는 아미들에게 너무 감사하다고 얘기하고 싶습니다. 감사합니다. O BTS havia ficado tão famoso que eles trabalhavam em média 28 dias por mês, e o contrato deles também precisava ser renovado. Por isso, o fim das atividades foi seriamente considerado naquela época. Ainda assim, essa foi a primeira vez que Jin mencionou algo sobre dificuldades para o grande público. Mais tarde, ele explicou o motivo de nunca ter feito isso antes. Abre aspas. Às vezes, eu verifico as reações dos meus fãs na internet. Vejo que todos ficam felizes quando eu estou feliz. Mas há sempre aquelas pessoas que simpatizam com as minhas mágoas e ficam deprimidas junto comigo. Eles me assistem porque querem se sentir bem, mas aí eu penso, os fãs estão tristes por minha causa. Isso me deixa ainda mais deprimido. Por isso tento mostrar apenas o meu lado positivo nos shows. Fico feliz quando os fãs me veem e recebem essa energia positiva de mim. Entretanto, em um documentário filmado em 2019, ele deixou escapar as dificuldades que enfrenta como ser humano Kim Seok-jin, e não como Jin, membro do BTS. Eu me sinto tão pressionado com as pessoas ao meu redor. Eu não mudei, mas meus conhecidos acham que não são mais bons o suficiente para mim, então elas se afastam, e eu me sinto mal com isso. Acho que perder as pessoas é a parte mais difícil disso tudo. Para mim, Jin do BTS, quero sempre ser o melhor, parecer perfeito, mas por outro lado, eu, o normal Kim Seok-jin, tenho um pouco de dificuldades em lidar com essas coisas. Embora Jin se esforce em mostrar aos fãs apenas seu lado feliz, também tem esse outro lado dele que compartilha suas tristezas e dificuldades, e ele faz isso usando a música. Em 2019 ele lançou a música Tonight, onde falava sobre a saudade que sente de seus animais de estimação que se foram, incluindo Jang e Gu. Essa música gerou sentimentos conflitantes nele, porque se por um lado ele queria que muitas pessoas ouvissem sua música, algo que ele mesmo havia escrito, por outro lado, ele não queria que as pessoas ficassem tristes com isso. Jin se tornou um sucesso nas paradas principais, recebendo ótimas críticas e sendo chamado de Silver Voice por Moon, uma música solo para as ARMYs que ele não poderia encontrar durante o período de isolamento social. Depois das coreografias de On e Black Swan, as habilidades de dança dele agora também já não estavam mais sendo questionadas. Um pouco mais tarde, durante o show in The Forest, em uma conversa, Jin disse aos outros membros: "A minha vida mudou muito depois que encontrei vocês. Eu definitivamente costumava viver com fluxo, mas acho que as pessoas ao meu redor são realmente importantes. Vocês sempre dão o seu melhor, e eu estou aprendendo muito com isso." Jin não tinha nenhuma experiência em dança antes de se tornar um trainee, então ele não conseguia controlar ou mover seu corpo como gostaria. No entanto, um sonho não se torna realidade por mágica. Jin teve que melhorar suas habilidades de dança com suor, determinação e muito trabalho, e foi exatamente isso que ele fez. Na Coreia é costume que o irmão mais velho seja um modelo para os mais novos, e Jin, apesar de ser o membro mais velho do BTS, já falou abertamente sobre sua insegurança e sobre seu grande esforço em melhorar. Quando foram perguntados qual de vocês trabalha mais duro,
Todos os outros membros apontaram para o Jin, e como irmão mais velho, Jin foi uma grande inspiração para eles trabalharem mais em si mesmos, e assim, o grupo pôde crescer junto. Assim, nesse relacionamento de apoio mútuo, o BTS cresceu para melhor, e mais tarde, eles lançariam uma música que mudaria completamente a história do K-pop. Através da música Dynamite, o BTS se tornou o primeiro grupo coreano a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100, sendo visto como um grande interesse pelo resto do mundo. A música foi feita durante o difícil período de isolamento social e obteve ótimos resultados, mas infelizmente a alegria não durou muito. Depois que o BTS conquistou o primeiro lugar nas paradas da Billboard, Jin começou a questionar suas próprias qualificações. Ele também sentiu pena de outros grandes cantores que não eram elogiados da mesma forma, e isso levou ele a um esgotamento profissional. Quando ele falou sobre isso com Bang Se-hyuk, recebeu a seguinte sugestão: tente escrever essas emoções em uma música. Jin hesitou, dizendo que já somos tão famosos, conquistamos tanto, e se o resultado for ruim? Mas Bang Se-hyuk o encorajou a fazer isso. Então Jin reuniu todas essas emoções na música Abismo. Após o lançamento, ele disse: quando escrevi a letra de Abismo, senti que estava muito no fundo, muito triste. Mas a maioria desses sentimentos foi aliviado no processo de composição e gravação da música. E ele não parou por aí. Continuou escrevendo e cantando música solo. Stay fala sobre a saudade que ele sentia de encontrar as ARMYs durante o período de isolamento social imposto. Depois veio Yours, que foi a trilha sonora de Jirisan, um drama coreano. Super Tuna foi escrito por diversão, mas foi lançada por recomendação de pessoas ao redor dele, e liderou a categoria global de música do YouTube por 16 dias. Os comentários na maioria diziam que, enquanto todo mundo está cantando sobre amor, relacionamentos e rompimentos, Jin está cantando sobre atum. Como podemos não amar esse homem? Então, em 2022, veio a música Astronaut, em colaboração com a banda inglesa Coldplay. Em outubro desse mesmo ano, a gravadora Hybe anunciou que Jin havia começado os preparativos definitivos para o cumprimento do serviço militar obrigatório, e isso pegou muitos fãs de surpresa. E logo após esse anúncio, Jin impressionou ainda mais os ARMYs ao responder perguntas que nunca foram reveladas antes. Na verdade, depois que o BTS liderou a lista da Billboard pela primeira vez na história do K-pop em 2018, a Assembleia Nacional da Coreia começou a discutir a isenção do serviço militar para os membros do grupo, e muitos coreanos começaram a falar sobre isso. A opinião dos coreanos sobre o recrutamento militar estava altamente dividida, e em meio a tudo isso, todas as críticas recaíram sobre o BTS. No entanto, entre os membros, Jin, sendo o mais velho, costumava dizer: sim, nós vamos para o exército. Em uma entrevista ao Sunday Morning de 2019, ele disse que ingressar ao exército é um processo natural para os coreanos. 한국인으로서는 굉장히 As a Korean, it's natural, Jin said, and someday when duty calls, we'll be ready to respond and do our best. 열심히 하도록 하겠습니다. Ele voltou a repetir essa frase muitas outras vezes na Coreia em 2020. 병역은 당연한 의무라고 생각을 하고 있고 나라의 부름이 있으면 언제든지 응할 예정입니다. O BTS sempre expressou a posição de que servirá nas Forças Armadas sim, mas os políticos coreanos insistiram desnecessariamente e decidiram colocar o alistamento militar do grupo em uma votação pública. A mídia questionava se os membros do BTS estavam sendo privilegiados em relação aos outros jovens do país. E por causa desses políticos e da mídia, que usavam o BTS para os seus próprios interesses, o grupo foi criticado em todo o país sem ter feito absolutamente nada de errado. Em 28 de outubro, Jin finalmente revelou que o BTS estava lidando com as questões de alistamento militar há muito tempo.
Eles deveriam ter ingressado no exército em 2020, após as atividades do álbum B. Mas depois que Dynamite, Butter e Permission to Dance se tornaram hits em todo o mundo, eles adiaram o alistamento. E desde o topo da parada da Billboard, os 7 membros não foram capazes de simplesmente decidir sobre o seu alistamento militar. E também a Haim não foi capaz de interromper facilmente as atividades do BTS, que agora é o grupo mais amado do mundo. Sucessivamente, o alistamento militar foi sendo adiado devido aos contínuos shows e compromissos da banda, até que finalmente foi tomada uma decisão interna que dizia: vamos fazer um show em Busan, onde possamos ver as armas coreanas e depois nós vamos para o exército. Sendo assim, no dia 15 de outubro, o último show com 7 membros foi realizado em Busan, na Coreia. E mesmo que a decisão do Jin de se alistar tenha sido tomada em junho de 2022, ele evitou anunciar isso até que o show de Busan acontecesse, pois não queriam um show triste, com ar de despedida. Eles queriam se divertir e alegrar os ARMYs, então nada foi dito sobre o show de Busan ser o último. Para não estragar a alegria dos fãs, eles mantiveram isso em segredo, mesmo recebendo muitas críticas na época. O BTS conseguiu chegar à sua posição atual graças a muito esforço e dedicação, mas se eu tiver que apontar um dos membros mais importantes na criação do BTS, gostaria de dizer que esse é o Kim Seok-jin. No passado, Jin disse: na verdade, não temos escolha a não ser focar nas reações dos fãs. É difícil ouvir a opinião do público diretamente, porque os comentários são escritos principalmente pelos fãs. Mesmo os amigos dos meus amigos não conhecem a nossa música e não sabem quando voltaremos. Ele fez esse comentário logo depois de estarem no topo das paradas coreanas e nas paradas musicais do iTunes nos Estados Unidos com a música Fire. Jin sempre foi muito bom em se autoanalisar e surpreendentemente racional quando diz que nem os amigos dos amigos os conhecem. E embora o mundo todo pareça conhecê-los agora, ele continua sendo uma pessoa incrivelmente humilde e inteligente, um dos membros mais divertidos, sendo uma das principais razões para o clima familiar dentro do BTS. Quando precisamos fazer algo que nunca fizemos antes, geralmente buscamos ajuda e conselho de pessoas que já fizeram, para que possamos resolver o problema. No entanto, como ninguém jamais havia experimentado as conquistas que o BTS havia alcançado, eles não tiveram escolha, a não ser cuidarem de si mesmos e encontrarem suas próprias respostas. A pressão que eles enfrentaram foi além da imaginação de qualquer um, então não há nada mais importante para eles do que manter a atmosfera feliz do grupo. E o mais velho deles, Jin, faz esse trabalho perfeitamente. Se você simplesmente misturar 7 cores fortes, todas as cores se perderão no processo. Mas, por causa da personalidade cativante e alegre do Jin, essas cores se transformaram em lindo arco-íris à prova de balas, todas combinando harmoniosamente. Em resposta à mensagem de The Best Yet to Come, o melhor ainda está por vir, a última faixa de Yet to Come de 2022, Jin disse: acho que o melhor momento sempre é agora. Como pode haver algo além desse momento? Não faz sentido. E eu repito as palavras dele quando ele diz: todo momento é o melhor momento. Desejando a todos que assistiram esse vídeo até o final, que cada segundo da sua vida seja também o melhor momento que você possa ter.